Na COP30, realiza neste momento a abertura do primeiro painel desta tarde do dia 14 de novembro de 2025, com o tema Cooperação para a Promoção da Sustentabilidade no Brasil, atuação da Rede Nacional de Sustentabilidade com a formação de gestores públicos. Bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Você está no estande da Assembleia Legislativa. E é com grande honra que a Assembleia Legislativa se une aos esforços globais nesta 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Este espaço representa o compromisso do Poder Legislativo com a construção de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e eficazes no enfrentamento da crise climática. Gostaria que todos recebessem com uma salva de palmas a doutora Daniele Abud, que ela é do Senado Federal e vai fazer este painel. Obrigada, é um privilégio enorme poder estar aqui mais uma vez. A gente já esteve ontem com uma série de iniciativas e de painéis e hoje a gente vai compartilhar a atuação da Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo para a promoção de boas práticas nas casas legislativas de todo o Brasil. Vou tomar assento aqui, aproveitar esse estande que foi construído pela ALEPA. Primeiro eu gostaria de agradecer a parceria da Assembleia Legislativa do Pará com o Senado Federal e também com a Rede Nacional de Sustentabilidade. É um momento muito oportuno para que a gente possa discutir as causas ambientais num espaço tão democrático como esse que está sendo promovido aqui pela ALEPA na oportunidade da COP30. Bom, a atuação da Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo com a formação de gestores públicos é a iniciativa desse painel promovido pela Cooperação Técnica, Senado, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União e demais instituições do Poder Legislativo que cooperam, com essa iniciativa. E a gente, inicialmente, quando se reuniu, a primeira intenção era estabelecer boas práticas de sustentabilidade que pudessem chegar a todo o Brasil a partir da experiência do Senado, da Câmara e do TCU. Mas eu vou contar uma história para vocês. Nós nem sempre fomos assim um grupo constituído no formato de rede. Inicialmente nós éramos um grupo de trabalho, idealizadores do tema da sustentabilidade no Senado, na Câmara e do TCU, e nós trabalhávamos todas as sextas-feiras incondicionalmente, fazemos isso até hoje, para entender que tipo de iniciativa poderia fortalecer a nossa atuação inicialmente e, na sequência, esse grupo de trabalho, com toda a discussão que nós tínhamos, em amadurecer os processos de trabalho dentro das nossas instituições, nós efetivamente constituímos a Rede do Legislativo Sustentável, porque o nosso principal desafio era compreender a importância da sustentabilidade na administração pública para incorporá-la nas decisões, nas práticas e nos nossos processos organizacionais. Não por outra razão, nós estabelecemos, a partir dessas diversas reuniões que nós tivemos, uma cooperação inicialmente no âmbito federal entre essas três casas, para que nós pudéssemos trocar. E, à época, nós fazíamos um plano de sustentabilidade e estávamos amadurecendo dentro desse processo. Então, nós constituímos e formalizamos essa cooperação por meio de um ato que promoveu a ampliação de boas práticas de sustentabilidade em âmbito nacional, possibilitando a adesão também de outras instituições públicas. E eu vou mostrar para vocês inicialmente o nosso diagnóstico de sustentabilidade, porque foi a partir desse instrumento de autoavaliação idealizado pelo Tribunal de Contas da União, onde a gente passou a se autoavaliar com relação aos parâmetros de sustentabilidade.
Nós avaliamos os requisitos de energia, de água, de acessibilidade, de capacitação dos servidores, de compras públicas sustentáveis. Fizemos essa autoavaliação que serviu como um diagnóstico a partir desse índice de acompanhamento da sustentabilidade no Poder Legislativo. Para vocês terem uma ideia, a gente, quando trabalha com sustentabilidade, as instituições, de um modo geral, elas pulverizam as suas ações. Ou elas comemoram o Dia Internacional do Meio Ambiente e lembram apenas do meio ambiente nessas datas, ou elas promovem uma campanha para efetivamente celebrar essas efemérides e esquecem que o meio ambiente a gente vive todo dia e as condições de reflexão são necessárias dentro das instituições públicas. Então, quando a gente trabalha no âmbito da sustentabilidade a partir da governança, de direcionadores estratégicos, de instrumentos de autoavaliação, a gente consegue ter um passo inicial, que é esse que a gente tem quando utiliza o índice de acompanhamento da sustentabilidade, que serve de um diagnóstico para as instituições públicas. E esse talvez tenha sido o nosso ponto de partida para começar o trabalho de cooperação efetivamente. Quando nós passamos a nos autoavaliar na área de sustentabilidade, ainda em 2017, por meio desse indicador, nós ainda estávamos em fase de amadurecimento com relação às questões ambientais. E agora, em 2022, não tem muito tempo, nós atingimos os níveis máximos de sustentabilidade nos requisitos que são avaliados por esse índice de sustentabilidade do Tribunal de Contas da União, que é o IASA. Então, eu estou mostrando esse cenário de autoavaliação porque foi a partir da construção desse diagnóstico que efetivamente nós fortalecemos as nossas práticas, as nossas boas práticas de sustentabilidade no âmbito do Poder Legislativo Federal e dialogávamos sobre a importância de fortalecer também as iniciativas em todo o Brasil com relação às casas legislativas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. E aí a gente literalmente cai num enorme desafio, que a aplicação de instrumentos de autoavaliação de sustentabilidade, esse instrumento, ele se tornou um diagnóstico institucional, mas o nosso maior desafio diante da aplicação desse diagnóstico e também das boas práticas que nós estávamos desenvolvendo coletivamente e cada um nas suas casas, era o desafio da interiorização da sustentabilidade a partir das práticas que nós desenvolvíamos. O desafio da sustentabilidade nos territórios era, então, a grande questão que nos motivava a cooperar para fortalecer institucionalmente e capilarizar as iniciativas que nós tínhamos por todo o Brasil. E aí, eu trago uma frase do professor Juarez Freitas, que diz que a sustentabilidade não é uma desejabilidade do gestor público, mas é um dever jurídico. Se nós nos alicerçássemos, dentro dessa pequena frase e grandiosa reflexão do professor Juarez Freitas, nós teríamos, sim, que toda a administração pública deveria estar atento à questão da sustentabilidade nas suas práticas e nos seus processos organizacionais. Se nós olhássemos apenas para o artigo 225 da Constituição, que trata da questão ambiental, nós teríamos nesse dispositivo constitucional a enorme incumbência de tratar dentro da administração pública das questões de sustentabilidade. Nós falamos disso há muitos anos e o grande desafio que nós temos é que a realidade dos territórios e da administração pública, e eu me refiro aqui à administração pública porque nós temos uma ausência de direcionadores estratégicos e a falta de conhecimento técnico e prático sobre a aplicação da sustentabilidade e da legislação. Nós temos um enorme desejo de trabalhar o tema da sustentabilidade, mas é necessário instrumentalizar agentes e gestores públicos para que possam operacionalizar na prática a implantação dessas iniciativas. Para além disso, do desafio enorme que é trabalhar com o tema da sustentabilidade, nós temos a ausência de planejamento, a ausência de uso de indicadores e a ausência de instrumentos de monitoramento das ações de sustentabilidade na administração pública. E, por vezes, uma implementação ineficiente de programas, projetos
tivemos descontinuidade de ações, sustentabilidade como uma atividade extra e cultura organizacional presa a práticas tradicionalmente exercidas no âmbito da administração pública. Inovar, sustentabilidade é inovação, mas quando a gente fala de sustentabilidade, alguém diz assim, alguma coisa a mais para eu fazer. Eu estou sempre cheio de avaliando os processos, avaliando aquilo que eu tenho, mas quando a gente fala de sustentabilidade e uma atividade específica para ser realizada, aí a coisa fica mais difícil. O que é importante quando a gente precisa trabalhar com o tema da sustentabilidade? É avançar no desafio de que nós precisamos transformar as nossas instituições públicas por meio de diferentes iniciativas, e eu cito aqui o processo eletrônico, por exemplo, é uma delas. As casas legislativas no âmbito municipal, algumas delas, e eu visito o Brasil inteiro, ainda não possuem o processo eletrônico, ainda não tem assinatura eletrônica, não colocam na pauta, não colocam na ordem do dia, né, que é o nosso grande instrumento de matérias, de votação de matérias, na pauta, no site. Enfim, nós temos uma série de dificuldades e para trabalhar a sustentabilidade nós precisamos ter engajamento. Quando a gente fala da sistematização, da implantação de um processo legislativo, de uma atualização de um regimento interno, de uma lei orgânica do município, a gente está provocando, sim, inovação dentro da administração pública, porque isso precisa ser feito. A sustentabilidade precisa ser um valor organizacional, mas ela precisa também estar aliada a novas práticas, né? E a digitalização de processos é só um exemplo daquilo que pode ser feito. Então, as instituições públicas, eu efetivamente costumo dizer que elas não nasceram sustentáveis, mas nós necessitamos nos tornar sustentáveis na medida em que precisamos ser agentes de transformação dentro das instituições públicas. Então, a rede de cooperação Câmara, Senado e TCU, ela construiu uma metodologia para que nós pudéssemos levar a nossa experiência para além dos muros, né, dessas casas legislativas. Então, nós construímos uma matriz de referência para o Legislativo, com ações, metas, indicadores, para que essa experiência pudesse também alavancar as experiências das câmaras e dos municípios. E nós fundamentamos tudo isso que nós estamos construindo por meio, é claro, de um arcabouço constitucional, porque a gente tem o artigo 225 da Constituição, a gente tem o artigo 37, que trata ali da ordem econômica e da questão ambiental. Nós temos, para além das normas constitucionais, um conjunto de normas infraconstitucionais, política nacional de resíduos sólidos é um grande exemplo daquilo que nós precisamos implantar dentro da administração pública com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos. Nós trabalhamos com os acórdãos do TCU, que são, na verdade, orientações para que o Poder Legislativo, obviamente, possa seguir essas recomendações para a implementação da sustentabilidade no âmbito da administração pública. E, para além disso, nós trabalhamos com esse arcabouço, né, de práticas do Senado, da Câmara e do TCU. Nós organizamos uma matriz para a implementação de práticas de sustentabilidade, um passo a passo para que os planos de sustentabilidade possam ser implementados dentro das casas legislativas. Planos de sustentabilidade ambiental que podem favorecer a implantação da sustentabilidade no âmbito do Poder Legislativo. E que orientação é essa? Que passo a passo é esse? Como é que eu consigo colocar a sustentabilidade dentro da minha Câmara, dentro da minha Assembleia? Nós organizamos essa matriz e contribuímos com a formação de gestores públicos. Essa é uma matriz, esse é um passo a passo de uma orientação metodológica, onde a gente fala que é necessário constituir uma comissão gestora, uma comissão, um grupo de trabalho que possa exercer a organização das etapas dos planos de sustentabilidade dentro de uma instituição, fazer um diagnóstico bem feito de onde nós estamos e onde nós desejamos chegar, elaborar e preencher uma matriz com ações, com metas, indicadores, eleger eixos temáticos mínimos como água, energia, compras públicas sustentáveis, capacitação de gestores públicos para que possam organizar as ações em eixos temáticos e implementá-las e aprovar, na verdade, esse plano de sustentabilidade por meio de um projeto de resolução. Como é
é que a rede tem contribuído? Nós elaboramos essa metodologia de elaboração de plano de sustentabilidade, e nós fomos então para a capacitação de gestores públicos, que é uma iniciativa viabilizada pela Escola de Governo do Senado, o Instituto Legislativo Brasileiro, o programa Interleges, em parceria com essa cooperação técnica. E como é que acontece? Nós levamos uma oficina para a formação de gestores em todo o Brasil. Nós capacitamos servidores públicos para implementar práticas sustentáveis em suas rotinas institucionais, por meio da elaboração colaborativa de planos de sustentabilidade fundamentados nessa metodologia que nós organizamos e compartilhamos com todo o Legislativo. Como é que acontece essa capacitação? Ela acontece numa modalidade presencial, a gente se desloca para o município, sem custo para o município. Esse custo de deslocamento de instrutores, de passagens aéreas, ele é viabilizado pela nossa Escola de Governo, e apenas uma cooperação técnica sem custo para as câmaras e para as assembleias, assim como para os tribunais de contas dos estados. Essa capacitação é viabilizada gratuitamente na modalidade presencial. E o que a gente deseja com essa iniciativa é que essas instituições que recebem essas oficinas de capacitação se tornem uma unidade modelo e possam também mobilizar outras instituições do entorno de um município para que a gente possa capacitar uma quantidade muito maior de multiplicadores, que não somente aqueles servidores que estão naquela Câmara ou naquela Assembleia. Então, a carga horária de 16 horas, nós temos uma metodologia ativa, o conteúdo inclui fundamentos legais, diagnósticos e práticas locais, material de apoio, e o público-alvo é o Poder Legislativo. Como é que a gente tem trabalhado? Nós efetivamente temos mais de 300 instituições públicas atendidas por meio de cooperação. A Assembleia Legislativa do Pará é um exemplo de iniciativa. A Câmara Municipal de Marabá, Câmara Municipal de Santarém, são câmaras que realizaram capacitações na área de sustentabilidade para a elaboração efetivamente dos seus planos, assim como outras instituições em todo o Brasil. São mais de 1.000 alunos certificados, uma adesão e engajamento. Nós temos atuação em mais de 20 estados e no Distrito Federal. E nós estamos trazendo atualmente uma inovação para o Poder Legislativo. Trabalhar com sustentabilidade não é fácil, é um desafio para a administração pública, especialmente para as pequenas câmaras, né, espalhadas por todo o Brasil. Nós sabemos que nós temos desigualdades regionais, e essas desigualdades regionais, elas precisam ser sanadas com apoio técnico de casas legislativas como o Senado, a Câmara, e também com a colaboração do TCU. Então, aquilo que nós estamos proporcionando nesse momento é que as câmaras, elas tenham acesso a um sistema integrado de monitoramento para o legislativo sustentável, né? É o Simples. E esse Simples, que é esse sistema integrado de monitoramento para o Legislativo, que está sendo lançado, né? Foi lançado e terá aí um lançamento, a gente está num pré-lançamento, que vai ter um lançamento oficial num evento que vai acontecer agora em dezembro. Esse sistema integrado de monitoramento irá viabilizar que as casas legislativas possam sistematizar as suas ações de consumo de água, de energia, de compras públicas sustentáveis, dentro de um sistema que vai poder fazer o monitoramento dessas iniciativas. É um sistema integrado que vocês vão ter acesso gratuitamente, que vai poder colaborar para que as casas, ao acessarem por meio desse acordo de cooperação técnica, possam conduzir as suas séries históricas de consumo, possam entender que trabalhar com sustentabilidade pode ser um desafio, mas quando se tem um sistema integrado, ele irá facilitar a rotina e o monitoramento das ações que poderão ser implementadas dentro de uma casa legislativa. Esse é uma fotografia daquilo que nós vamos ter, que será apresentado para vocês, é uma área de trabalho. Nós vamos
vamos gerar com essa iniciativa das casas legislativas que são cooperadas, né, por meio dessa rede de colaboração, vão poder ter acesso a esse sistema e, por meio desse sistema, incluir as suas informações da área ambiental. Vocês vão poder escolher entre incluir as iniciativas de sustentabilidade, as iniciativas de acessibilidade e iniciativas de equidade de gênero e raça. Eu posso garantir que esse sistema é um sistema inovador para o Brasil. As casas legislativas, para terem painéis de monitoramento com aqueles gráficos bonitos e alinhados que costumam retratar o consumo de energia e de água e de papel e dar o retrato da organização, essas licenças elas são pagas. Essa cooperação ela está oferecendo um sistema gratuito para todas as casas legislativas terem a oportunidade de realizarem os seus diagnósticos da área ambiental e darem o seu primeiro passo para colaborar com a transparência dos processos que são realizados dentro de uma casa legislativa, com todo o know-how, com todo o conhecimento que o Senado, a Câmara e o TCU oferecem para a garantia desses processos. Nós não trabalhamos só com a área da sustentabilidade ambiental, nós vamos ter também dentro dessa plataforma a possibilidade de que as organizações, de que as câmaras e as assembleias possam também escolher sobre iniciativas na área de equidade de gênero e raça que queiram implementar dentro das suas casas, iniciativas na área de acessibilidade e inclusão que queiram implementar dentro de uma casa legislativa, para além das iniciativas de sustentabilidade. Esse sistema integrado de monitoramento para o legislativo sustentável é um sistema inovador que efetivamente não tem no Brasil, porque ele vai poder, de forma coletiva, comparar as casas legislativas de todo o Brasil. A gente vai ter um índice de responsabilidade social e esse índice de responsabilidade social vai poder promover a comparabilidade entre as organizações públicas. Então, esse sistema, ele está aqui num pré-lançamento, aproveitando essa oportunidade de estarmos na COP30 como um serviço que a cooperação, Senado, Câmara, TCU e demais instituições cooperadas a essa rede oferecem para as instituições públicas de todo o Brasil. Aqui a gente tem basicamente um relatório, né, uma amostragem apenas desse relatório, daquilo que vai ser produzido, porque quando a gente preenche esse diagnóstico de sustentabilidade por meio das iniciativas que estão colocadas aqui, nós geramos um índice, que é o índice de responsabilidade social. Então, esse índice, ao ser aplicado, ele vai possibilitar a gente avaliar o quanto nós precisamos avançar nessa experiência da sustentabilidade. Eleger essas iniciativas que estão colocadas dentro desse painel é também eleger aquilo que a Casa Legislativa pode implementar dentro da sua administração pública, que tem entrega de resultado para a sociedade. Lembrando que uma das grandes premissas é a gente trabalhar com a eficiência e a economicidade, que está alinhada ao ODS 12, que reflete o consumo consciente das instituições públicas. Então, nós temos um conjunto de iniciativas na qual as câmaras vão poder escolher dentro dessa plataforma, dentro do seu grau de maturidade, dentro daquilo que é possível eleger, para que possa ser aplicado dentro da casa. Então, a gente escolhe a iniciativa e essa iniciativa, ao ser selecionada, ela vai compor o plano de sustentabilidade da Casa Legislativa. E na medida em que você vai preenchendo todas essas iniciativas, selecionando, dizendo se tem ou se não tem, ou se deseja implementar, por exemplo, um programa de sustentabilidade dentro da casa, se deseja trabalhar com a redução do consumo de energia, se deseja trabalhar com as compras públicas sustentáveis, ao preencher essas iniciativas e selecionar
selecioná-las, essa seleção irá automaticamente colaborar para que você tenha ali o seu plano de sustentabilidade e também o seu plano de equidade e de acessibilidade. E nesse conjunto que possibilita você ter tanto o seu diagnóstico quanto o seu plano e também o seu índice de responsabilidade social, nós temos então os nossos dashboards, que são os nossos painéis de monitoramento. Então, uma Câmara, quando ela faz adesão à rede, acessa esse sistema integrado de monitoramento, preenche essas iniciativas, seleciona as iniciativas, produz um relatório de sustentabilidade, tem um índice de responsabilidade social que pode ser aperfeiçoado na medida em que as ações são implementadas. Eu tenho certeza que esse sistema vai contribuir e muito para o processo de implementação da sustentabilidade e do compromisso das casas legislativas com relação à questão das mudanças climáticas. Aqui dentro dessas iniciativas, e é bom a gente frisar isso, é que nós precisamos trabalhar com a redução das emissões de gases do efeito estufa. E aqui nós podemos, dentro desse conjunto de iniciativas, selecionar aquelas que são adequadas às nossas casas legislativas para que possamos estabelecer, sim, o nosso compromisso com relação à diminuição desses gases de efeito estufa que tanto tem contribuído para os desastres climáticos que nós temos vivenciados no Brasil, e também temos sofrido, obviamente, de forma tanto pontual quanto coletiva. E eu falo isso porque esse painel ele vai poder fazer com que nós possamos discutir aquilo que é o federalismo climático. E o federalismo climático é como é que os municípios, os estados vão se unir para que a gente possa alcançar a nossa contribuição nacionalmente determinada, estabelecida pelo Brasil. Nós precisamos nos unir e estabelecer metas coletivas, especialmente entre o legislativo, que é o nosso lugar de fala, onde nós estamos. O que o legislativo, as casas legislativas irão fazer para contribuir para, além da legislação, que já obviamente é a finalidade das casas legislativas, mas o que internamente nós estamos desenvolvendo para tornar as nossas casas legislativas mais sustentáveis, servindo de modelo para a sociedade e para todo o mundo. Então, com esses painéis, nós vamos ter um observatório, né, socioambiental, o nosso índice de sustentabilidade. Isso vai ser oferecido gratuitamente para uma Câmara quando ela adere à cooperação da Rede Nacional de Sustentabilidade. Atualmente, nós temos 21 tribunais de contas dentro dessa rede, 5 tribunais de contas municipais, 30 câmaras municipais e 8 assembleias estaduais, que aqui faço questão de nominá-las: Estado do Ceará, Estado de Goiás, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Então, nós temos 8 assembleias legislativas, Ceará, que estão aqui, todas elas que eu acabei de listar. Então, quando a gente fala de cooperação, quando instituições cooperam para o desenvolvimento sustentável, certamente isso se torna possível e viável. O nosso desafio é pensarmos juntos as mudanças que queremos e desejamos, não só para o presente, mas para um futuro igualmente sustentável. Eu efetivamente agradeço a participação de todos, em nome da Rede Nacional de Sustentabilidade, e aqui tem um QR Code onde vocês podem acessar para que possam ter as informações necessárias para efetivamente colaborarem, vocês vão ser muito bem-vindos à nossa cooperação e que possam partilhar dessas experiências que estão sendo ofertadas gratuitamente para o fortalecimento das instituições públicas e especialmente do Legislativo brasileiro. Muitíssimo obrigada, agradeço imensamente o convite da Assembleia Legislativa do Pará por esse espaço de diálogo e também de cooperação, porque nós somos parceiros nessa iniciativa. Muito obrigada. Ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a doutora Daniele, está aberta aí a oportunidade para você perguntar. É um assunto extremamente interessante e é bom que todos estejam e tirem todas as suas dúvidas. Se alguém quiser perguntar, por favor. Está todo mundo tímido. Ok, podemos encerrar.
Então, estamos encerrando este primeiro painel da tarde. Eu queria pedir uma salva de palmas à doutora Daniele. Ela já está, acho que é a 5ª palestra que ela está fazendo aqui e, olha, trouxe informações extraordinárias para todos nós. Muito boa, tá? Então, Deus abençoe, doutora Daniele, tá? Ainda vai ter mais, ainda tem mais. A COP vai até o dia 21 e nós vamos estar aqui, esperando você. Um abraço.